Galera, só para fazer uma revisão de uma doença que eu coloquei na aula de ontem. Bom, quando a gente vai analisar se a radiografia ela está com posicionamento adequado, a gente tem que ver se não houve uma inversão, né, do filme, né? Às vezes o paciente, o coração está voltado para a direita de uma maneira errônea. Mas na aula eu coloquei que existia a destrocardia, né? E comentei sobre uma doença, a síndrome de Cartagner. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar isso na graduação. A síndrome de Cartagner é um tipo de discinesia ciliar primária, né? E a gente sabe que toda a via aérea, né, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os seios paranasais, eles são revestidos por cílios, né? O tecido respiratório, né? Ele tem esses cíliozinhos que eles servem para fazer o clearance, né? A limpeza da via aérea. À medida que impurezas, né, secreções vão adentrando para o interior da via aérea, esses cílios, o batimento ciliar, ele é o responsável por fazer a limpeza da via aérea. O que acontece na discinesia ciliar, né? Esses cílios, eles são defeituosos, né? Tem uma alteração na função deles e não ocorre esse clearance de maneira adequada. Então começa a ocorrer um acúmulo de conteúdo espesso, né? um acúmulo de muco, gerando aí distúrbios que vão fazer parte do quadro clínico dos pacientes com discinesia ciliar. Na síndrome de Cartagner, né, que é um tipo de discinesia, a gente tem alguns marcadores que são clássicos dessa doença, dessa síndrome, que vocês devem conhecer. Né? O paciente com a síndrome de Cartagner, ele classicamente ele tem os citos inversos, mas também ele tem bronquiectasias e sinusites crônicas relacionadas à mobilidade dos cílios e também uma infertilidade masculina, porque assim como o cílio respiratório ele não tem um movimento adequado, a cauda do espermatozoide ela também não se move adequadamente e com isso o paciente ele tem, né, a infertilidade por um defeito, né, de movimentação dos espermatozoides. Agora, exemplificando um caso aqui, né, nessa radiografia de tórax, a gente tem um posicionamento à direita, né, do coração, uma destrocardia. Vocês podem observar que a bolha gástrica ela está localizada à direita. Observem que a cúpula frênica ela está à esquerda, ela tem um posicionamento ao contrário da direita. Né? Não seria isso que a gente observaria normalmente. E na tomografia de tórax do paciente, na tomografia de abdômen, essa estrutura aqui, maior zona, é o fígado e ele está posicionado à esquerda. Lembrando que, né, o que eu comentei na aula ontem, na radiologia, a direita é desse lado e a esquerda é desse lado. Né? Então, o fígado está posicionado à esquerda, tá certo? Essa radiografia de tórax aqui de um paciente um quadro um pouco mais exacerbado, né? A gente nota um infiltrado pulmonar e a gente vê essas estruturas. Por exemplo, olha aqui ao lado da seta que eu estou tentando mostrar, é um tubinho um pouquinho mais dilatado. Isso aqui são os brônquios dilatados, né, da bronquiectasia. Aqui uma tomografia computadorizada de tórax, né, num corte axial. A gente observa os brônquios todos dilatados, né, configurando aí a bronquiectasia, eles são dilatados e espessados. Agora eu pergunto, como é que eu classifico, né, como é que eu sei que o brônquio está dilatado? Eu sempre comparo o brônquio com a estrutura vascular exatamente ao lado dela. Vamos pegar, por exemplo, essa estrutura aqui. Tá vendo esse tubinho aqui do lado? Isso aqui é um vasinho que está do lado. Esse brônquio que está exatamente do lado dele, ele está dilatado. Né? Então isso aqui é uma bronquiectasia. Além disso tem consolidações, né? Tem efeito retrátil aí. Essa aqui é uma tomografia computadorizada, né, do crânio, corte axial, em que a gente vê os seios maxilares. Observem que aqui, onde eu estou passando a seta agora, é a cavidade nasal. Cavidade nasal, nessa localização, preenchida por ar.
né, tem uma atenuação, aparece como preto na tomografia. O ideal seria que os seios maxilares também tivessem essa atenuação. No entanto, a gente nota esse tecido, né, hipoatenuante preenchendo os seios paranasais, né, inferindo um processo inflamatório sinusal. Né? Além disso, as paredes do seio maxilar elas estão espessadas, né, e quando a gente vê isso, né, traduz uma cronicidade do processo. Então, para finalizar, né, o resuminho aí de síndrome de Cartagner, vocês vão encontrar citos inversos, bronquiectasia, sinusite crônica e infertilidade. Existem outros achados associados, mas classicamente os principais são esses. Beleza, pessoal? Então, era basicamente isso.